algum tempo, eu e a minha casa, nós temos orado muito para a conversão dos nossos filhos. Sabe aquela promessa que está lá em Malaquias 4? Que fala que haverá um tempo em que Jesus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Isso é uma realidade. E é uma verdade na nossa igreja. Joel capítulo 2. Joel 2, 28. O título da minha Bíblia está assim: promessa da efusão do Espírito. Efusão é derramamento, tá? Isso é uma palavra profética para os nossos tempos, e diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Qual chuva que nós estamos tratando aqui? Serôdia. Joel 2. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós amamos dar nomes novos à Bíblia, né? Mas é porque eu estou muito emocionada. Mas vocês vão entender por quê. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu. Promessa do Senhor. Vocês estão preparados para que isso aconteça na casa de vocês? Estão orando? Amém. Porque isso aconteceu na minha casa. Eu já tinha recebido há algum tempo essa palavra do Senhor, que o João Vitor seria um profeta assim como eu. Mas sempre que eu tentava conversar com ele a respeito dessas coisas, ele dizia assim: eu não quero nem saber disso, eu não quero nem saber de pregar. Mas a gente, como pais, entendendo a vontade do Senhor, a gente ora e jejua e diz para o Senhor, porque eu também não queria. Eu acho que quando a gente tem noção da responsabilidade, a gente não quer. Mas o Jonas pôde fugir daquela obra que ele tinha que fazer. E graças a Deus o João entendeu o chamado dele. E eu tenho visto grandes obras do Senhor na vida dele. E hoje, com a palavra, eu não sabia a palavra que a Simone ia trazer, e nem sabia do sonho que o João teve essa manhã. Ele chegou na igreja, ele escreve tudo o que ele vai recebendo. E a Simone falou sobre o texto de Zacarias, capítulo 3, que o Josué estava com as suas vestes sujas, não é mesmo? Mas Jesus intercedeu e disse: eu vou tirar as vestes sujas e vou dar uma veste limpa, branca, colocarei uma mitra, e em cima da mitra vem santidade ao Senhor. Mas existe um porém, volta lá para o Zacarias, capítulo 3. No versículo 7, existe uma condição para que as nossas vestes sejam trocadas. Que nós nos atentemos bem para tudo quanto o Senhor tem falado no púlpito dessa igreja. E Ele tem falado através de vida de muitos irmãos que também são profetas do Senhor. Às vezes você não está vindo no púlpito, mas você recebe uma palavra para dar para um outro irmão. Você é um profeta na vida daquele irmão. Na quarta-feira, um irmão trouxe a palavra falando a respeito dos atalaias, né? Do ofício do profeta. Se ele não disser e a pessoa se perder, o que acontece? Aquele sangue vem sobre ele. Então é muito sério isso, irmãos. É muito sério. Então, para haver uma troca das nossas vestes sacerdotais, de sujas para limpas, porque Satanás tem nos acusado de dia e de noite, existe uma condição, e a condição está no versículo 7, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se
a condição. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui, como sacerdotes. E agora vem a parte do João, por favor, João. Ele até falou assim para mim: mãe, fala você. E eu entendi de Deus que existe um caminho a ser percorrido e existem muralhas a serem derrubadas, porque realmente estar aqui é uma coisa muito difícil. E eu peço que vocês atentem bem para aquilo que o Senhor vai falar com a igreja através da vida dele. Assim me disse o Senhor: a igreja não tem dado devida importância aos avisos que estou dando através de meus ministros aqui no púlpito. Alguns têm desprezado a minha mensagem e têm feito apenas aquilo que agrada ao seu coração. Cabe a cada um de nós, em Cristo, avaliarmos o que nós temos feito segundo o nosso coração. Eu creio que o maior empecilho de se entender e se viver aquilo que se tem recebido como conhecimento, começa na alimentação. Acho que há umas 2 semanas atrás eu falei sobre um jejum de manjares. Eu tenho certeza que alguns irmãos, toda regra tem a sua exceção, mas a grande maioria não tem se posicionado como Deus tem pedido. E é impossível que você compreenda, arrazoe e entenda aquilo que Deus precisa falar, porque a mente, o lobo frontal fica entorpecido. E nós achamos razão, entorpecidos pelo vinho da Babilônia, achamos razão para desobedecer ao Senhor. Tudo começa ali, tudo começou na alimentação. Tudo começou com a Eva no jardim, considerando a voz do diabo. Tudo começou ali e tudo terminará da mesma forma. Toda vez que ele acessa o meu entendimento através da minha alimentação, porque a minha mente fica fraca, ele consegue obter a vontade, colocar a vontade dele dentro da minha vida. Eu sempre disse para vocês que existem 2 pensamentos no mundo, só 2. Um é de Deus e o outro do diabo. Só existe 2 pais, o pai da mentira e o pai da verdade. Ou eu pego o pensamento da verdade e introduzo na minha vida, eu conheço a verdade, então eu sou liberta. Ou eu acesso as informações, os pensamentos do diabo, tomo para mim e passo a viver. E a comunicação, a relação da mente com o coração é direto, porque a mente maquina as ações, os atos. Então, o que eu penso necessariamente vai virar uma ação. E se as minhas ações são más, então toda a minha vida está sendo dirigida pelo pai da mentira. Por isso, a alimentação é algo importante. Se você tem que começar de algum lugar e não sabe por onde, comece pela alimentação. E esse é o tempo em que o Senhor tem nos chamado a uma entrega mais profunda, não como o Carlinhos pregou, acho que há 2, 3 anos atrás, no acampamento, um domínio absoluto daquilo que se come, a temperança. É comer com moderação aquilo que é permitido, aquilo que faz bem, e a abstenção total daquilo que faz mal. E na hora do almoço, irmãos, isso é uma coisa séria que acontece aqui. Eu vejo no prato de muitos, inclusive no meu, a falta de temperança. Sábado passado eu pequei nisso, na quantidade. E o jejum de manjares, o qual eu coloquei diante de vocês,
uma possibilidade para que vocês orassem para saber se era esse o jejum que cabia a cada um de vocês, era cabível a mim, o Senhor começou a me ensinar a moderação na quantidade. Eu estou aprendendo isso ainda, tá? Porque, na verdade, o que é bom eu não posso comer deliberadamente, existe uma quantidade. E uma outra coisa que eu aprendi essa semana é assim, a gente aprendeu que a nossa alimentação tem que ser de 5 em 5 horas, e quando a minha nutrição ela é de coisas saudáveis, então meu corpo ele se sente sustentado. Ontem eu tomei café da manhã às 10 horas da manhã, e quando chegou 1 hora da tarde, que é o horário geralmente que eu almoço, eu não tinha fome. O Senhor falou assim, ele sempre está falando assim comigo, você está com fome? Eu não, então por que você vai comer? Falei, verdade, não vou comer, não almocei. Eu estava sentindo necessidade de descansar o corpo físico, fui dormir. Quando eu acordei 5 horas da tarde, eu falei, nossa, passou muito das 5 horas, eu tenho que comer. O Senhor perguntou para mim, você está com fome? Então Deus está trabalhando todas essas coisas, não é um legalismo, um fariasmo, Deus, 5 horas eu tenho que comer, ou fica contando, eu tenho que ter uma dependência de Cristo na minha alimentação. Isso tem tudo a ver com a obediência. Isso tem tudo a ver com você entender o que Deus quer para você nesse momento. Isso tem tudo a ver com a palavra que a Simone trouxe, a troca das vestes sacerdotais, que lá em 1 João fala que nós somos reis e sacerdotes. Pedro. Precisa, povo santo, nação santa, povo eleito. Esse é o povo que está sendo chamado, mas é um povo que não se atenta, não quer saber. Enche o prato. E se não começar daí, irmãos, não vai adiantar. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Os últimos momentos. E é uma chamada a se retirar absolutamente da contaminação, andar na contramão do mundo. Num livro, se chama Visões do Céu, Ellen White mostra a caminhada do povo rumo, ela tem uma visão do povo indo para a cidade celestial. E era um grande o número dessas pessoas. E eles vinham com muitas malas, vinham com carros de boi, porque naquela época não tinha carro, né? Então, vinham os carros de boi, os cavalos, lotados de mala. E à medida que eles caminhavam, olhando para aquela luz e seguindo, o caminho ia ficando mais estreito. E eles tinham que abrir mão, em primeiro lugar, daqueles carros que eles eram largos. E o caminho, como a estrada ia se estreitando, não tinha como passar. Então, eram tirados os carros de boi. Iam só com os cavalos e eles pegavam as malas que eles conseguiam carregar. Ia chegando, andava, caminhava mais um pouquinho e já não era possível caminhar com os cavalos. Tinham que ser deixados. E caminhavam mais um pouquinho, aquela quantidade de mala tinha que ser diminuída mais ainda. E mais um pouquinho, mais, até que ficava somente a pessoa e a roupa do corpo. E a estrada ficou um pouco mais estreita naquele momento e eles tiveram que tirar os sapatos dos pés, porque a estrada começou a ficar perigosa. Até que chega um momento em que eles tinham que atravessar um abismo. E não havia estrada. E o que eles tinham conseguido naquele percurso era a confiança absoluta em Deus, porque eles teriam que confiar para atravessar. E quando ela olhava em cada etapa de ser deixadas as coisas, muitos iam ficando para trás. E eu pergunto, quantos ficarão para trás? Na passagem das parábolas das virgens, eram 10 virgens, a metade não entrou. Eu pergunto, quantas pessoas tem na igreja Amor de Cristo? Vamos supor, 50. Qual a metade de 50? 25. Você está dentro das 25 que são prudentes? Que aproveitaram esse tempo, o tempo de preparo para desenvolver o caráter e ter uma imagem e semelhança de Cristo? Esse é o tempo de preparo. Esse é o tempo que o Senhor nos chama a deixar as carruagens, os cavalos, as malas e os sapatos.
está estreitando, irmãos. E eu oro para que no nome de Jesus, você tenha a ousadia e a confiança em Cristo de saber que você está no melhor lugar do mundo e no único caminho, o caminho estreito. É tempo de se preparar, porque Jesus faz a troca das nossas vestes quando há uma disposição sincera e uma firme decisão em tudo quanto Ele está nos falando. Amém? Vamos adorar o Senhor?